Boa noite a todos, mais uma vez, vocês falando boa noite, né? Muito bem. A nossa vida ela é repleta de mudanças repentinas. Hoje o palestrante que estava escalado teve um problema, o Pedro avisou no grupo quem poderia substituí-lo. Então eu me candidatei, mas teríamos aqui tantos outros que poderiam, mediante a mudança inesperada, assumir a palavra aqui para que a gente pudesse conversar nessa noite, né? E em todos os aspectos da nossa vida, nós somos defrontados com essas mudanças. Mudanças na estrutura, por exemplo, da nossa renda familiar. Nós podemos perder o emprego, nós podemos ter um problema financeiro na empresa que possa nos pertencer. Mas, de certo modo, tudo isso vai se ajeitando, vai se modificando, nós vamos construindo novos caminhos e a vida segue mais ou menos do mesmo jeito. Algumas relações afetivas se desfazem, alguns casamentos se desfazem, mas a vida continua, as pessoas vão seguindo adiante. Muitas vezes há uma perda da saúde, podemos perder um membro, perder a perna, perder a capacidade de se movimentar, mas de certa forma estamos ali naquela mesma rotina, o sol nasce, vem à noite, o sol nasce no outro dia, as pessoas que convivem conosco geralmente vão estar por ali e a vida continua. Entretanto, existe uma mudança prevista na nossa vida e para esta nós muito pouco prestamos atenção, muito pouco nos preparamos, procuramos não pensar nessa mudança, porque de certa forma nós não gostamos de mudança, o ser humano não gosta de mudança, não é? Então imaginem uma mudança tão radical que você para de fazer tudo o que você faz hoje e que você deixa de estar com todas as pessoas que você está hoje. E para que essa mudança aconteça, não existe data prevista, ela só é certa que vai acontecer. Eu estou falando da morte. E é esse o tema que nós vamos explorar no curto espaço de tempo que nós temos, sobre o que nos acontece no momento da morte. Eu posso sair daqui hoje, pegar o carro, voltando para casa, sofrer um acidente e não retorno mais para casa. Todas as minhas atividades profissionais, familiares, relação com as pessoas que eu amo, tudo isso é interrompido em um determinado momento. E eu me vejo numa outra condição, eu me vejo numa outra situação. E que condição é essa? Que situação é essa? Aonde eu estarei? O que acontece comigo no momento em que o meu espírito deixa o meu corpo? Todos nós estamos aqui de maneira transitória, mas nós geralmente colocamos os nossos objetivos de estabilidade, de equilíbrio, de felicidade em algum ponto nessa vida. Ou seja, quando a família toda estiver com saúde, quando os boletos estiverem todos pagos, sem preocupação financeira, todo mundo, de certa forma, alcançando os seus objetivos materiais, profissionais. E quando tudo isso parece mais ou menos equilibrado, nós entendemos isso como uma estabilidade, um modelo de felicidade. E tudo isso pode ruir do dia para a noite. Podemos perder a saúde, o dinheiro e os familiares. A grande questão é que nós vamos partir a qualquer momento. Morre o idoso, morre o homem maduro, o adolescente, o bebê, o feto. Todos nós partiremos. Compreender para onde nós vamos e o que acontece com o espírito é fundamental. É como se todos nós tivéssemos uma viagem programada para um país estranho e nós não nos preocupamos em conhecer como é que é a linguagem desse país, a cultura, os lugares que eu devo visitar, aonde vou me hospedar, com quem vou me relacionar, como é que é a economia desse país. Simplesmente sou jogado num avião e lá chego sem ter me preparado para isso. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas encarnadas na Terra, dos 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra.
Por isso que é tão comum no trabalho mediúnico nós recebermos aqui espíritos que estão em condição ainda de perturbação. E foi essa a pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos. O que acontecia com os espíritos no momento da morte? E isso é extremamente intrigante. Eu lembro que eu era pequeno, minha mãe tinha o livro dos espíritos, me intrigava saber o que acontece na hora da morte. Sente dor, não sente dor? Como é que chega essa criatura do outro lado? Então Kardec fez perguntas que são extremamente esclarecedoras sobre o que nos acontece. Mas um grande contribuinte da doutrina espírita junto a Kardec, que é Leon Denis, ele escreveu um livro chamado Depois da Morte, e nos traz uma abordagem maravilhosa sobre o que acontece com os espíritos. Mas o primeiro parágrafo do capítulo que eu considero mais importante, que é chamado A Hora Final. Todos nós aqui teremos uma hora final. E aí é perguntado o que acontece nessa hora. E esse parágrafo, ele nos diz o seguinte: isso é um convite. Esse parágrafo é um convite para que nós pensemos na morte. Que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito de sua prisão material, ou seja, do corpo? Que impressões, que sensações o operam nessa ocasião temerosa? Todo mundo tem medo disso, não? O que acontece? É isso o que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante, nenhum de nós escapará à morte. De novo, é isso que interessa a todos conhecer. Como ninguém vai escapar da morte, é fundamental saber o que vai acontecer. Porque nós vamos passar por isso. E, de certa forma, a gente pode estar preparado para isso ou não. Então, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 163 do Livro dos Espíritos: a alma, nós como espírito, tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, morri, eu tenho consciência de que eu morri? Eu tenho consciência do que está acontecendo? Resposta dos espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ou seja, é um processo novo, é um ambiente novo, a criatura passa por um processo que pode demorar pouquíssimas horas ou muitos anos. É o que nós vamos ver mais na frente, né? E Kardec pergunta o seguinte: se o conhecimento, todos que estão aqui, por exemplo, assistindo palestra, ou que estão lendo livros da doutrina espírita, ou que estão participando de grupos de estudos da doutrina espírita, de certa forma estão interessados em conhecer essa relação matéria e mundo espiritual. E quanto mais nós nos interessamos, quanto mais nós buscamos esse conhecimento, mais nós teremos condição de perceber o que nos acontece assim que deixarmos o corpo. Por isso que Kardec também pergunta o seguinte, na questão 165: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Ou seja, desencarnei, cheguei no mundo espiritual, conhecer a doutrina espírita pode ter alguma influência nesse processo que pode ser curto, médio ou longo? Isso que ele pergunta. Resposta dos espíritos: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E lá, na hora final do Leon Denis, ele diz o seguinte: o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Ou seja, conhecer o espiritismo, conhecer a doutrina espírita, a relação entre esses dois mundos, estudar isso nos dá condições, por exemplo, de estar
numa condição de desencarnado e saber o que está acontecendo, que ambiente eu estou, quem são estas pessoas que estão ao meu redor, que tipo de ajuda da providência divina pode se fazer disponível, o que devo fazer. Então, vejam a diferença. Os espíritos dizem que esse conhecimento faz uma diferença muito grande para você se perceber, se identificar como criatura que desencarnou. Porque há muitas criaturas que desencarnam e não percebem que desencarnaram. Porque elas se sentem, elas se apalpam, elas se sentem vivas e vão para suas casas, por exemplo. Ou assistem os seus velórios e não compreendem o que está acontecendo, acham que estão sonhando ou que estão loucas, não sabem o que está acontecendo. Então, o conhecimento nos permite essa percepção. Entretanto, não significa que a minha condição no mundo espiritual será mais ou menos feliz só porque eu conheço. O que define a minha condição mais ou menos feliz no mundo espiritual são justamente os meus comportamentos alinhados com as leis divinas ou desalinhados com estas leis divinas. Porque quando desencarnamos, continuamos sendo as mesmas pessoas que somos aqui, pensando da mesma forma, com as mesmas tendências, boas ou ruins, com as mesmas viciações. Então, eu chego do lado de lá exatamente como sou, e sou atraído para ambientes que refletem o meu pensamento e a minha conduta. Então, os mundos, os ambientes que envolvem a crosta terrestre, por exemplo, são muito variados. Cada um vai habitar uma determinada região que condiz com a sua faixa vibratória, mais alinhada com o bem, mais alinhada com o mal, mais vinculada às ideias espirituais ou mais vinculadas aos apegos da terra. Então, o conhecimento nos dá a capacidade de perceber o que está acontecendo, mas não nos garante nada em termos de posição mais feliz ou não. Então, o Kardec continua perguntando uma coisa que nos interessa. Muita gente tem medo da morte, mas tem outras pessoas que têm medo de como vão morrer. Eu tenho medo de como vou morrer, por exemplo. Se vai ser uma morte violenta, se vai ser uma morte dormindo, soninho gostoso. Então, ele pergunta o seguinte: é dolorosa a separação da alma do corpo? Dói essa separação do espírito e do corpo? Os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar ao seu termo o exílio. Na morte natural, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, no caso de velhice ou de uma doença longa, por exemplo, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, as condições desta separação do espírito e do corpo são muito variadas. Há aquelas criaturas que vão desencarnar dormindo, não vão nem perceber que já chegaram do outro lado. Há aquelas, por exemplo, que em circunstâncias de morte violenta, principalmente em função do suicídio, e aí abre-se um parênteses, para todo tipo de morte existe ali questões atenuantes, questões agravantes, principalmente na questão do suicídio. Então, não é que acontece exatamente a mesma coisa para todo mundo, né? Mas o suicida, por infringir a lei divina de uma maneira tão severa, ele geralmente, nos explicam os espíritos, sofre uma dor que está relacionada à dor física da matéria. Porque ele sente, como ele está muito vinculado ainda ao corpo, ele sente as sensações do corpo. E como é um corpo em decomposição, são circunstâncias lastimáveis, né? Então, é uma variedade muito grande de como se procede esta separação. Então, é natural que a criatura que quando já chega numa idade avançada, o esgotamento dos órgãos já vai fazendo com que o processo de afrouxamento dos laços que vinculam o espírito ao corpo se torne mais fáceis.
No caso de morte violenta, os laços ainda estavam muito fortes ao espírito. Então existe ainda um impacto, existe ainda um reflexo muito grande no espírito que leva um tempo maior nesse processo de perturbação. Kardec faz uma outra pergunta interessante. A perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, respondem os espíritos. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do espírito, do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Aqui nós devemos entender o seguinte: a criatura que, durante a sua vida, ela se preocupou principalmente em observar aquilo que era de direito em relação às leis divinas, em relação aos seus irmãos, à sua família, teve uma conduta, vamos dizer assim, normal. Aquela criatura que se preocupou em conhecer as questões espirituais, seja através da religião que for, buscar Deus de alguma maneira, se aproximar de Deus de alguma maneira, as condições para essa criatura são mais favoráveis do que aquela criatura que, por exemplo, enxergou aqui na terra o seu paraíso, onde ele vai gozar todas as suas potencialidades financeiras, de poder ou de beleza física, e a criatura é tão apegada a estas coisas e circunstâncias que o momento lhe oferece, que ele não consegue se desvincular disso. Por isso que é comum, por exemplo, casas mal assombradas, com certeza, mas não é fantasma, são espíritos. Espíritos que não conseguem se afastar dos seus bens, das suas terras, das suas joias, dos seus veículos, não conseguem se afastar da sua esposa, tem medo que alguém vá lá, case de novo e deite na cama dele. Vai acontecer. Então a criatura não consegue se desapegar das coisas e das pessoas. Há muitos espíritos que voltam, não conseguem seguir seu caminho porque não quer largar, não quer deixar o filho, não quer deixar o marido, não quer deixar a esposa. Então, estas condições todas são muito variáveis. Então, hoje, começar a plantar esta semente do interesse sobre o que nos sucede na vida espiritual, já começa a nos dar uma condição de vantagem para nós mesmos, neste processo que acontecerá cedo ou tarde. O Leon Denis, sobre os tipos que a gente viu agora de pessoas, né? Ele falou o seguinte, que a grande maioria das pessoas tem uma desencarnação, uma condição do mundo espiritual muito parecida. E ele diz o seguinte: aqueles, e o número é grande, ele ressalta, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves, nem méritos assinalados, acham-se, a princípio, mergulhados em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada sai da bainha. Recobra a liberdade, porém, hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito dos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os seus entes que o estimam na vida. Assim corre o tempo, sem que ele o possa medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-nos com seus conselhos, ajudando a dissipar a sua perturbação, a libertá-lo das últimas cadeias terrestres e elevá-lo para ambientes menos obscuros. Isso aqui traz uma mensagem principalmente consoladora, porque nunca nos faltará o auxílio da providência divina através de espíritos que estarão sempre lá, ao nosso lado, prontos para nos ajudar. A questão é que nós estamos tão vinculados, às vezes, num pensamento em relação àquilo que ficou para trás, que a gente não consegue seguir, e não consegue perceber a ajuda da providência divina. Então, quando passa todo esse tormento, é que se consegue perceber essa ajuda. Isso para a grande maioria, como diz aqui Leon Denis. E uma pergunta que também é muito consoladora é o seguinte: quando a gente desencarna, a gente encontra
as pessoas que já se foram, aqueles que nós amamos, aqueles com quem nós convivemos aqui na terra? E os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que lhes voltava e que a eles consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê-os que na erraticidade, ou seja, no mundo espírita, como se vê os encarnados e os vai visitar. Dependendo do merecimento da criatura, é muito comum ser recebido por pessoas amadas que já se foram. Muitas vezes nós temos pessoas amadas que já se foram e nós muitas vezes nem estamos com a memória tão viva assim, ou criaturas que amamos em outras encarnações, em outras circunstâncias, e que somos recebidos por elas. Agora, para que isso aconteça, é claro, precisamos ter este merecimento, né? Mas é muito frequente que mesmo quando nós não possamos vê-los, existe ali sempre pessoas amadas do nosso lado nos ajudando nesse processo. Então, acima de tudo, o que a gente percebe, por exemplo, no livro Céu e Inferno, que traz lá uma série de exemplos sobre o que acontece com a desencarnação, por exemplo, de um espírito mais evoluído, de um espírito mediano, de um espírito inferior, de um suicida, de um homicida, daquele que ficou na vida sem fazer nada, na inércia. Ele mostra vários casos, e a gente aprende com aqueles casos, principalmente para evitar aqueles erros e aquelas mesmas situações. Então, compreender isso é fundamental. Nós temos diante de nós, principalmente quem atua na doutrina espírita, exemplos vivos. Por quê? O que é muito comum entre esses espíritos, tanto na literatura espírita quanto nas manifestações mediúnicas? A coisa que mais se percebe, sabe o que é? A sensação que o espírito tem do tempo perdido. Ele olha para trás e pensa: quanto tempo eu perdi com tanta bobagem, guardando rancor, com intrigas, com problemas de disputa financeira por um pouco mais, um pouco menos de dinheiro, que não fazem a menor diferença naquela situação. Pode ter uma conta bilionária, pode não ter nada. Quanto tempo perdeu de birra, brigando ou não falando com alguém que ama, um pai, uma mãe, um irmão, por questões pequenas. O egoísmo tomou conta e a criatura viu que perdeu tanto tempo, porque quando nós desencarnamos, nós dilatamos a nossa percepção, os nossos sentidos e os nossos sentimentos. E aí nós damos muita importância para isso, de tudo aquilo que a gente deixou de fazer de bom. Então, o treino para a morte é, na verdade, um treino para a vida. Porque quando nós começamos a nos preparar para a morte e para o que sucederá após a extinção do nosso corpo físico, nós começamos a criar um hábito mental de viver bem o hoje. Porque sabedores que somos que a qualquer momento seremos transportados para um outro plano da vida, nós aprendemos a viver com mais equilíbrio, com menos ganância, com menos apego, dando menos importância às vicissitudes, aos sofrimentos que nos batem à porta. Passamos a compreender que estes sofrimentos, que estas dificuldades, nada mais são do que instrumentos para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender. Geralmente nós queremos evitar o sofrimento, queremos afastar o sofrimento. E está ali justamente a grande lição, a grande oportunidade. Porque quando está tudo certo, o mar está calmo, nós não crescemos, nós não aprendemos e nós reencarnamos aqui com um único objetivo, o do crescimento. Então aquela pessoa difícil na família, geralmente a gente quer afastar, a gente quer se separar. Não, é o convívio diário, é a luta pela paciência, pela tolerância, que vai nos dar o quê? Justamente estes créditos para que no mundo espiritual nós tenhamos uma condição melhor. Não fugir da luta, não fugir justamente dessas circunstâncias é o que nos permite chegar no mundo espiritual em condições mais favoráveis. Porque querer viver uma vida de total ausência de problemas é uma vida nula. Os problemas são provas, são testes.
à nossa disposição pela providência divina para o nosso crescimento. Então não devemos, por exemplo, nos inquietarmos pelo dia de amanhã, pelas dificuldades financeiras de hoje, pela pandemia. Devemos tomar os nossos cuidados. Cada um vai morrer na hora que tiver que morrer. Se não morrer da pandemia, tinha que morrer por uma questão respiratória, vai morrer por uma questão respiratória. Não podemos permitir que pandemias, desastres naturais sempre existiram na humanidade. Esta não é a primeira e não vai ser a última. Temos que ter equilíbrio diante de tudo isso. Compreender, até no último nosso estudo aqui de quarta-feira, a gente estava discutindo isso. Quando tivermos um problema, a gente pode relativizar esse problema. O que de pior pode acontecer? Posso perder isso, posso perder aquilo. Perder a vida, ok. Mesmo perdendo a vida, continuamos vivos. Isso é extremamente enriquecedor, é extremamente consolador, saber que não há problema nessa vida que não passe. Tudo passa, porque nós somos eternos. E essa passagem aqui na Terra é muito breve. Então, para que se apegar tanto a esses problemas? Nós temos a condição de construir dentro de nós um conhecimento e uma prática, um exercício mental. Primeiro, estarmos prontos para a perda de pessoas amadas e prontos para sabermos que a gente pode acordar de manhã e não voltarmos para casa naquele dia, sem que tenhamos algum terror ou algum temor ou alguma grande ansiedade em relação a isso, desde que estejamos preparados do ponto de vista do conhecimento, que é o que todos estão fazendo aqui, e principalmente pela sua conduta. Então, treinar a morte é um treino para a vida, nos dá sabedoria. Lá no livro, quem tem o Evangelho, o livro segundo o Espiritismo, quem não tem, nós temos aqui à disposição, né? A casa tem aqui, é gratuito. Quem não tiver uma cópia do Evangelho, por favor, peçam qualquer um da casa. Lá existe no começo o ponto de vista, um texto chamado Ponto de Vista, e ele nos ajuda a olhar dessa forma. Você começa a olhar para os problemas, todas as dificuldades que te advêm, de uma outra maneira, porque a tua visão já está voltada para um outro patamar, lá no futuro. É o que você está plantando hoje para que tenha aquela condição melhor no futuro. E você vai ver que aquela condição melhor no futuro só depende de uma coisa: das dificuldades que você passa aqui e como você passa por elas. Porque o problema em si não é o problema. O grande desafio é como eu interpreto o problema que chegou a mim. A doutrina espírita nos dá essa condição de compreender o sofrimento, de compreender a dor que me chega, porque ela me faz entender que aquela dor tem uma origem, que sou eu mesmo. Em algum momento eu plantei e estou colhendo, mas acima de tudo aquilo não é uma punição, é um ensinamento para que eu mude o meu comportamento. Quando a dor bate à porta, eu devo repensar o que está de errado na minha conduta, na minha maneira de ser ou de pensar. O que eu devo mudar dentro de mim? Com certeza, se nós tivermos essa capacidade de olhar para dentro da gente, olhar para o espelho, nós vamos encontrar muita coisa para ser modificada. E são essas mudanças que vão nos garantir uma situação mais feliz lá na frente. O tema, ele é extremamente extenso, mas é maravilhoso. Por isso eu convido a todos que tenham a oportunidade de, online ou presencialmente, participar dos grupos dos estudos, porque a gente estuda e lida com tudo isso. O que acontece com o espírito, como é que é a morte, como é que é isso, como é que é aquilo. E é enriquecedor, porque isso nos aguarda e não devemos ter medo. Por isso que treinar para a morte é um grande treino para a vida, para que a gente viva com sabedoria. Eu extrapolei o tempo, porque vocês extrapolaram o meu tempo, mas agora finalizei aqui. Obrigado.